noite, a paz do Senhor Jesus para todos os amados telespectadores do programa Nova de Paz. Nessa oportunidade, estamos aqui nesse sábado, nesta noite de sábado, com o bloco Atualidades em Foco. Vamos aqui abordar um tema atual à luz da Palavra de Deus. E nessa oportunidade, vamos falar sobre Espiritismo. Está conosco o pastor Altair Germano, o pastor Dário José e o pastor Francisco Cleudemir. Eu gostaria de conversar com cada um deles sobre esse tema tão atual e tão polêmico que é o Espiritismo. Senhor pastor Altair, seja bem-vindo, boa noite. Pai, Senhor irmão Trajano, a todos aqueles que nos assistem, a nossa saudação também. E é uma alegria, uma honra poder estar aqui mais uma vez no programa Nova de Paz, contribuindo para o ensino e para a pregação da palavra do Senhor Jesus. Amém, pastor. Pastor Dário, Pai do Senhor, boa noite também. Obrigado pela presença. Pai do Senhor, irmão Trajano, evangelista Trajano, pastor Altair, pastor Cleudemir, estamos aqui dando início a esse bloco, Primeiro bloco, trazendo este assunto que está sendo divulgado pela mídia. É um assunto que está praticamente todos os dias sendo divulgado e que é uma doutrina, que são preceitos doutrinários, e é um assunto que com certeza vai trazer à luz algumas revelações bíblicas que refutam esses ensinamentos errôneos. Senhor Cleudemir, boa noite, também seja bem-vindo ao espaço Atualidades em Foco. Boa noite. Quer dizer que é uma grande honra estarmos aqui, rodeado desses grandes homens de Deus, pastor Altair Germano, pastor Dário, o senhor. É uma honra muito grande estarmos aqui sabendo que nós temos essa grande responsabilidade de levar a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, às pessoas que estão carentes. E com certeza, meu amigo, fique atento, com muita paciência, com muita atenção. Deus vai falar ao teu coração muitas explicações que você deseja, muitas coisas que acontecem na tua vida. O Senhor nosso Deus, através desse espaço, há de falar com você, e a tua vida terá uma direção abençoada pela bendita e poderosa palavra de Deus. Pastores, companheiros do ministério, bem sabemos que o tema que será abordado hoje é um tema que nos requer tempo. Iremos, dentro de primeira instância, primeiro bloco, tratar sobre a origem, como surgiu o Espiritismo, e também a questão doutrinária. E eu queria começar com o pastor Altair. Pastor Altair, qual é a origem, de onde vem o Espiritismo? Permita, antes de adentrar na questão histórica e na questão doutrinária, é importante destacar que a proposta da nossa discussão, do nosso debate, da nossa exposição aqui, não é agredir os espíritas, nem agredir a própria religião em termos pejorativos, mas a proposta é discutir no campo das ideias os ensinos espíritas à luz da palavra de Deus. Da mesma maneira, da mesma forma que há pessoas que discordam dos ensinamentos bíblicos cristãos, expõem as suas ideias, e refutam os ensinos bíblicos cristãos, é nessa mesma linha que nós estaríamos trabalhando, discutindo aqui, mostrando que à luz da palavra de Deus, os ensinamentos do Espiritismo não se sustentam. Então eles podem ser tomados como verdade para aqueles que seguem e que ensinam, mas a grande questão em pauta vai ser a de provar que essa verdade que é crida no Espiritismo, ela não se sustenta à luz da Bíblia. E de forma muito radical, assim, incisiva, o nosso diálogo vai nos direcionar para o fato de que os princípios da religião ou da doutrina espírita não se sustentam à luz da Bíblia, não são genuinamente cristãos. Essa declaração a princípio choca, mas a ideia é essa mesmo, é chocar, porque é preciso dividir o que é cristão e o que não é cristão em termos de ensinamento espírita. E temos certeza que com a colaboração dos nossos companheiros nós mostraremos à luz da Bíblia que o cristianismo anunciado pelo Espiritismo não é, em essência, o cristianismo anunciado pelos evangelhos. Pastor, pegando a sua deixa, antes de entrar no conceito da origem
do espiritismo, a parte histórica, quer dizer que o espiritismo não é uma religião cristã? No Evangelho segundo o Espiritismo, o exemplar que tem em mãos, o Espiritismo ele traz para si essa característica, ele se autoafirma cristão. O Espiritismo se afirma uma religião cristã? Declara que sim. Por exemplo, aqui no exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo que tenho nas mãos, tem a seguinte declaração: diz que da mesma forma que o Cristo disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, o Espiritismo diz igualmente, eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Aí diz aqui, ele, falando do próprio Espiritismo, não ensina nada de contrário ao que o Cristo ensinou. Então essa declaração é incisiva aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espiritismo não ensina nada em contrário do que o Cristo ensinou. E nós vamos provar aqui que muita coisa que o Espiritismo ensina é contrário ao que Jesus ensinou. Então, sendo contrário, não pode ser cristão, porque para ser cristão tem que se coadunar, tem que estar fundamentado nos princípios e nas orientações e nos mandamentos daquilo que Jesus disse. Então, por isso, não pode ser considerada cristã, porque para ser cristã tem que ser genuinamente pautada na fala e na ação do Cristo. Aí entra nas questões doutrinárias, né? Exatamente. Aí, pastor, vamos voltar para a primeira pergunta. A origem do Espiritismo. A origem do Espiritismo é uma pergunta muito ampla, porque o Espiritismo tem várias ramificações. Certo. Né? Várias ramificações. E dentro dessas várias ramificações que vão às perspectivas hindus, nós estaremos mais focados aqui na questão do espiritismo kardecista, mas ninguém melhor preparado para falar das questões históricas do que o pastor Dário. Bem, eu creio que, como falou nosso pastor Altair, são ramificações ao decorrer dos anos que se encontram pensamentos que são ligados hoje ao espiritismo moderno, mas que já estavam lá nas religiões antigas, feitos os celtas, os próprios gregos, romanos, né? Até na época de Sócrates já se falava das questões ligadas ao espiritismo, a questão do contato com pessoas que partiram para o outro lado, pessoas que desceram a submundos para se comunicar com essas almas, conforme a concepção dele. Mas como falou o pastor Altair, o povo hindu, sabemos que a religião hindu é uma das mais antigas do mundo, com seus escritos, né? Ele tem a questão da reencarnação um pouco diferente dos kardecistas, porque eles veem a reencarnação como a transmigração das almas. E essa transmigração, chamada lá na língua, no sânscrito, é o laksa. Esse laksa significa o quê? Que uma pessoa transmigra pode ser para um animal, um quadrúpede, pode ser para um boi, independente de uma espécie, vaca, pode ser até para uma planta aquática. Lembra-se de uma história de uma missionária na Índia, que ela estava ensinando inglês a alguns alunos, com um desejo de depois ganhar os pais dos alunos para Cristo, e entra uma barata na sala, e ela pisa na barata, mata a barata, né? Até que não é tão comum mulher matar a barata, mas ela achata a barata com os pés. E as crianças saem correndo e ela não entende por quê. Quando vai procurar saber para os pais, porque as crianças não podiam mais participar daquelas aulas, ela disse, não, porque você matou um ser vivo. E aquela barata podia ser a avó de uma dessas crianças, porque na concepção deles, a transmigração das almas, que é o laksa, a pessoa sai de um corpo e pode transmigrar. Como o pastor Altair falou, já o espiritismo moderno, kardecista, né, baseado no ensinamento, nas codificações de Allan Kardec, a pessoa transmigra ou passa para um outro ser humano, quer dizer, passa a ser outro ser humano, quer dizer, o espírito vai habitar numa outra casa, conforme eles dizem, que é a casa humana, o tabernáculo, né, essa parte. Na verdade, a diferença principal é que o hinduísmo é um espiritismo mais antigo. É antigo, não, porque o hinduísmo é uma das religiões mais antigas que existe na face da Terra, né? E não podemos postular o hinduísmo com pontos principais, tem vários pontos que já são herdados de outras culturas e etc. A diferença, então, principal entre algumas delas é a questão da migração das almas? É transmigração. Transmigração. Que na linguagem hindu é o laksa, né? Que diz que você pode transmigrar tanto para um animal, como para uma pessoa, ou até para uma planta aquática ou qualquer outra coisa. Que tem a vida, conforme eles. E como surgiu e quando surgiu a questão do espiritismo moderno? Você falou moderno. O espiritismo moderno, segundo os historiadores na área de defesa da fé, né, de apologia, é em 1848. Isso foi
nos Estados Unidos, no estado de Nova York, e é chamada a famosa história das irmãs Fox, né? E até a gente tem nomes delas aqui, que é a Margaret, a Catherine e a Leah Fox, que elas começaram a ouvir barulhos na casa. Até isso foi retratado depois, pastor Altair, um filme aí de Steven Spielberg, Poltergeist, né? Fenômenos que cadeiras se movem, né, e tal, e pratos caem da prateleira lá, aquela coisa toda. Então elas ouviram barulhos. Isso, dentro da história do espiritismo moderno, se coloca nessa data que, através desses fenômenos, foram se estudar e descobrir, segundo a concepção de quem estudou esses fenômenos, que ali havia espíritos querendo se comunicar, queriam traçar um diálogo com essas irmãs, e de fato a história diz que elas conversaram conforme a concepção delas e dos que estudou o fenômeno, e ali podemos ter a data 1848 como a data e que é tida como o surgimento do espiritismo moderno. Uma coisa interessante nesse primeiro momento da fala do pastor Dário, e que já vale a pena começar a colocar lado a lado, é que o cristianismo não nega a manifestação desses tipos de fenômenos. Sim. A diferença fundamental entre espiritismo e o cristianismo bíblico é a quem se atribui a origem desses fenômenos. No caso lá das irmãs Fox, se atribuiu a espíritos de pessoas humanas querendo se comunicar de alguma forma. Na visão cristã evangélica protestante, esses fenômenos são acreditados à ação de espíritos, mas não humanos, mas a demônios, a seres espirituais do mal que atuam na terra tentando enganar ou manipular as pessoas e até atemorizar as pessoas através dessas manifestações, tipo as citadas pelo pastor Dário. É bem colocada a posição do pastor Altair, porque a Bíblia deixa bem claro, a Bíblia não nega a existência, pelo contrário, ela prova que eles são espíritos maus, porque a Bíblia diz que existem 3 tipos de espírito: o espírito de Deus, o espírito humano que habita no homem, e os espíritos imundos, o espírito mau ou demônios, né? Então, são essas 3 classes de espírito. Então, a Bíblia deixa bem claro, revela que pode surgir qualquer manifestação, pode ser de um espírito humano, ou seja, o espírito humano que possa entender alguma coisa, e uma manifestação que venha de um espírito de fora, que seja um espírito do mal, ou a Bíblia mostra também a manifestação do Espírito Santo, que com base doutrinária, com respaldo, né, com provas de que o Espírito Santo de Deus opera na vida das pessoas, sempre para o bem. Já os espíritos maus, como o nome já diz, sempre opera para trazer o mal e tanta coisa negativa na vida das pessoas. Então, na verdade, pastor Altair, pastor Dário, pastor Claudemir, o espiritismo é uma religião antiga. A questão que a diferença... as ramificações foram trazendo, né, até chegar, e com o tempo vai se modernizando, trazendo ideias novas. E uma outra diferença básica da questão do espiritismo kardecista para as ramificações hindus é exatamente a roupagem cristã da qual ele se veste. Então, e aí a gente volta à proposição inicial de que, além dessa questão da reencarnação citada por Dário, o espiritismo se autodeclara a verdadeira religião cristã. E o que o senhor tem na mão aí é o Evangelho segundo Allan Kardec. O espiritismo de Allan Kardec. Do Allan Kardec. Então a gente vai aqui no decorrer do programa das falas citar alguns trechos aqui para dizer que aquilo que a gente está falando fundamentado no que o próprio espiritismo diz de si mesmo. Eu creio que o pastor, até o nosso pastor aqui, Pedro Emílio, tem um texto aqui muito interessante, né, pastor? Pastor, eu vou falar com o pastor Altair, pastor Claudemir, perdão. A questão, o pastor levantou bem essa questão que a Bíblia não nega a questão da manifestação sobrenatural, né? A questão de quem está se manifestando, os espíritos que estão se manifestando. Existem várias experiências de algumas pessoas que passam até pela mídia e relatam isso também nos escritos, de comunicação entre os mortos, do vivo com o morto, daquele que já partiu com aquele que está no presente. Pastor Francisco Claudemir, aproveitando a oportunidade do pastor Dário aqui, qual o seu conceito, o que o senhor pensa sobre o espiritismo, se existe uma comunicação do vivo com o morto, com o espírito que já morreu?